O trono branco é para exercer juízo. Então, ali estão, diante de Deus agora, todos aqueles que morreram sem Deus, sem acreditarem, sem aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Eles estarão ali para serem condenados ao lago de fogo. Então vamos ver, aqui diz que fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. De acordo então com Pedro, a terra será toda invadida por fogo, queimada, destruída. E haverá então, segundo a palavra de Deus, novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, onde será a nossa habitação eterna. Então vamos ver aqui, no versículo 12 diz: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então aqui mortos, grandes e pequenos tem o significado de abranger todos os seres que vão ser julgados. Então agora, grandes, por exemplo, pode significar que os anjos ali, né? Porque a Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Pequenos ali podem ser os homens em geral. Aí tem gente que coloca, não, mas são grandes aqui, são pessoas maiores e são pessoas menores. Ou seja, crianças e tal. Também estão incluídas. Aí outros dizem, não, grandes aqui são pessoas assim, que se destacaram como políticos, né? Aqui incluído aqui Hitler, incluído aqui pessoas famosas que fizeram grandes pecados aí acontecerem, que cometeram grande genocídio e tal. E aquelas que pecaram normalmente também estão incluídas. Então, aqui grandes e pequenas inclui todas as pessoas que morreram e que seus nomes não estão escritos nos livros da vida. Estão aqui para serem condenadas. Então abriram-se os livros. Então os livros não precisou agora de um anjo abrir o livro. O livro de repente se abriu. São vários livros agora. Então o julgamento se dará pelo que está escrito, registrado nesses livros. E aqui nós encontramos 3 principais livros. Então aqui tem o livro da vida, ou seja, aquele livro onde quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, então seu nome é escrito ali, no mesmo momento que você faz essa decisão. Você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por você e ressuscitou, está vivo. Então neste momento seu nome é escrito naquele livro, é o livro da vida. Então o outro livro é revelado para nós por Jesus. Jesus disse que estas palavras que estão registradas na Bíblia haveriam de julgar os homens nos últimos tempos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, será também então livros a serem abertos. A Bíblia não é formada de um livro só, são vários livros. E nós temos também o livro de acusações, onde são escritos todos os pecados. Estão registrados todos os pecados cometidos por cada um. Então, existem vários livros aí. E esses livros serão abertos. E de acordo com o que está escrito nesses livros, é que essas pessoas serão então julgadas. Estarão todas comparecendo ali. Nós vamos ver que pessoas vindas de toda parte e de todos os tempos, desde que existe homem na terra, desde Adão até esse último dia do milênio. E a igreja? Não, a igreja não participa. A igreja não é julgada. A igreja já passou pelo seu julgamento e julgamento para receber galardão lá no tribunal de Cristo, durante a grande tribulação. Enquanto na terra era a grande tribulação, lá em cima nós estávamos participando então do tribunal de Cristo. A igreja foi julgada, não para condenação, nenhuma condenação existia para a igreja. Então ali para receber galardão. Agora a igreja está participando aqui para julgar, não é para ser julgada. Então separa direitinho as coisas. Vamos ver então que aqui diz: e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, foram julgados segundo as obras. Aqui quer dizer o quê? Segundo aquilo que resolveram fazer e acreditar. Por quê? Quem é salvo, ele produz obras de justiça, de amor. Quem não aceitou Jesus, ele produz obras também, mas obras por interesse, por exemplo, financeiro, por interesse político, por interesse social, por dinheiro. E a Bíblia também chama de obras mortas. Por exemplo, a pessoa que faz alguma coisa para Deus pensando em receber alguma coisa em troca. É uma obra morta. Já pensou nisso? Nós estamos vendo aí no tempo de grandes pregações sobre prosperidade. Só que a Bíblia vai julgar essa pessoa que fez o seguinte: ele ajudou ali a igreja, ele deu uma grande oferta, então ele merece de Deus em troca alguma coisa. Então essa obra aí é morta. Ele ajudou a igreja, mas é morta essa obra, não valeu nada para Deus. Ele fez para receber alguma coisa em troca. Não fez por amor a Deus. Não fez com o real sentido de abençoar, de ajudar a igreja. Não. Ele fez para receber um alto valor em troca daquilo que ele investiu. Ele fez um investimento. Então tem muita gente enganada que no julgamento, lá no tribunal de Cristo, mesmo que ele consiga passar, né, e ser salvo, essas obras que ele fez serão queimadas, destruídas, não vale nada. Porque ele fez com um interesse por trás dessa obra. Então são obras mortas. E aqui no milênio, então, serão julgadas as pessoas que não foram salvas, não estavam em condições, né, quando morreram ou quando Jesus veio e arrebatou a igreja. Não estavam em condições satisfatórias para serem salvas. Então muitas estavam fazendo obras, mas obras mortas, de autojustificação, dando esmola, ajudando as pessoas para obter, através disso, a salvação. Só que a salvação não é pelas obras. Então, são obras mortas, feitas com o objetivo de alguma coisa, e não por amor. Então aqui serão julgados pelas suas obras. O que a sua falta de fé em Jesus Cristo fez com que ele praticasse, né? Então as obras aqui para a condenação, na verdade. Aquilo que ele achou que era para a salvação, na verdade se tornou em laço. Fez com que ele fosse julgado e condenado. Então, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, o mar aqui pode significar todas as nações que estão ali vivos no final do milênio. Então, essas pessoas compareceram ali para serem julgadas. E aqueles que já haviam morrido e que estavam no inferno, um lugar separado exclusivamente para guardar todos que morriam desde Adão até o final do milênio e que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Estão ali para serem condenados. Nós acreditamos que aqueles que participaram do governo de Cristo, realmente se converteram a Ele, se realmente o serviram, adoraram e reconheceram o seu governo, eles serão ressuscitados imediatamente antes desse julgamento final, desse juízo final do grande trono branco. Muitas pessoas acreditam que eles estarão participando ali, sendo julgados também no juízo final, no trono branco. Eu não creio assim, porque o juízo do trono branco é só para a condenação, é só para serem lançadas todas as pessoas que não se encontram escritos seus nomes no livro da vida. É para a condenação só. Esse juízo final é só para a condenação, não é para a absolvição de ninguém. Não existe registro aqui dizendo aqueles que morreram durante o milênio foram então salvos, morreram e ressuscitaram. Então, não tem nada escrito assim. Mas aqui está escrito que todo aquele que não foi achado no livro da vida, então aqui foi lançado no lago de fogo e enxofre.
Então houve aqui um julgamento final só, exclusivamente para os que haviam de ser condenados ao lago de fogo e enxofre. Os outros, eu acredito que foram ressuscitados, que fazem parte o quê? Da segunda ressurreição. A primeira ressurreição durou até o final da grande tribulação. Todos aqueles que participaram do milênio fazem parte da segunda ressurreição, que acontecerá no final do milênio. Então eles estarão fazendo parte daqueles que seus nomes estão escritos no livro da vida, daqueles que são salvos, ressuscitaram. Agora, perante o trono branco estarão somente aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, para um juízo que será declarado sobre eles. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estão Satanás, está ali a besta e está o falso profeta. Então aqui, tanto aqueles que significa aí o mar, as pessoas que estão vivas, que não aceitaram Jesus, não creram, como aqueles que já estavam no inferno, que já tinham morrido, estavam no inferno, esperando esse dia. Então todos estarão ali para serem condenados ao lago de fogo e enxofre. E diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja bem, alguém acredita assim, a morte não é uma pessoa, não. O inferno é um lugar real, tudo bem, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Agora aqui a morte significa todos os que morreram daquele dia ali para trás, desde Adão até aquele dia, todos os que morreram foram lançados no lago de fogo e enxofre, aqueles que morreram e os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Dali para frente não existe mais morte, então acabou, cessou a morte. Agora não existe mais corpo humano, nem terra para esse corpo humano morar mais. A partir daí vão ser feitos o quê? Novos céus, nova terra, uma Jerusalém celeste. Quem habita é só corpo celeste. Paulo diz que existe corpo terrestre e existe corpo celeste. Corpo terrestre, nós recebemos um corpo terrestre para viver na terra. Mas quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo celeste para viver onde? No céu. Não é mais corpo terrestre. Não está sujeito mais à morte. Acabou a morte, acabou. Aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre viverão eternamente. Não vai morrer não. Viverão eternamente. No desprezo eterno, no sofrimento eterno. Não morrem. Segunda morte aí quer dizer afastados de Deus para sempre. Separados de Deus para sempre. Desprezados para sempre. E agora, na terra não existirá mais, na nova terra não existirá esse corpo humano físico. Agora é corpo celeste. Não morre mais também. Não existe mais ninguém que vai morrer. A morte cessou, acabou. Ela exerceu o seu poder desde Adão até o final do milênio. Agora não existem mais corpos humanos para morrerem. Então não existe mais morte. Acabou. Então todos os que morreram, lançados no lago de fogo. Então a morte está aí, lançado no lago de fogo. Acabou, ninguém morre mais. E todos aqui diz que foram também, que estavam no inferno, que não eram corpos, mas alma, né? Então também foram lançados no inferno. Então também foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então não existe mais ninguém com corpo humano, não existe mais ninguém morto debaixo da terra, nem ninguém no inferno, não existe mais, acabou. Os que morreram em Cristo já foram ressuscitados durante ali o arrebatamento da igreja. Foram os primeiros que subiram. E agora, os que morreram aí durante a grande tribulação, ali, os que morreram durante o milênio, ressuscitaram. Tem corpos celestes, corpos espirituais. Estão agora com Cristo. E aqueles que morreram de Adão até o final do milênio, que não aceitaram Jesus, seus nomes não estão escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então não existe mais nem inferno, nem terra, nem corpo humano mais. Não existe mais esse ser humano como existe hoje. Então aqui acabou, cessou essa vida terrena, num corpo terreno. Agora todos terão
Aí corpos celestes, aqueles que estarão para sempre com o Senhor. E os outros eternamente no lago de fogo e enxofre.